jornalista, mãe, avó e empresária. Joseense da Nata é nascida na região norte da cidade. Crescida num lar cercado de amor e de gente. Família numerosa, só de primos eram 84. Seus pais sempre foram muito presentes, tanto na vida dela quanto na vida de São José, Dona Flória e Senhor Luís, mas são conhecidos como Floripes e Boia. Ela começa e recomeça quantas vezes forem preciso. Quem me recebe hoje é Eloá Maria de Oliveira, uma mulher que inspira. Obrigada, viu, por me receber aqui, por receber a nossa equipe. Estou muito feliz de poder conversar com você antes do encerramento do seu ciclo. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Eloá, e a gente começa essa entrevista falando da sua infância. A gente sabe que você é joseense, piraquara de verdade. Como que foi sua infância aqui em São José? Olha, a minha infância em São José foi muito gostosa, né? Eu sou da Zona Norte, nasci no bairro de Santana, mas a minha família originalmente é do bairro do Boquirinha até Monteiro Lobato, que chamava-se Boquira Grande. Ou seja, nós estávamos aos pés da Mantiqueira sempre. E foi uma infância gostosa, uma infância sem perigo, uma infância sem violência, uma infância onde criança podia brincar e conviver com os meus irmãos, os meus pais e os meus 84 primos de primeiro grau. 84. Hoje em dia é difícil imaginar, né, uma família tão grande. Eu fico imaginando no Natal, na Páscoa, como que eram essas festas? Olha, a gente nunca conseguia reunir todo mundo, porque 84 primos de primeiro grau, filho de irmãos do papai e irmãos da mamãe. Eles são os filhos mais novos. A minha mãe é 18ª gravidez da minha avó. Então, quando nasci, eu tinha primos adultos, eu tinha primos que já eram pais, né? E a gente nunca se reuniu todos. A gente reunia um pouco com a família do meu pai, um pouco com a família da minha mãe, mas era sempre muita gente. E uma família que sempre gostou muito de festa. Isso que é gostoso, né? É. Falando em família, eu ouvi dizer que você é meio parente do Cassiano Ricardo. É verdade essa história? Não é. Ou é fofoca de bastidores? Não é. Na verdade, o meu avô, o Chico Pinto, ele era contemporâneo de Cassiano Ricardo. Eles nasceram no mesmo ano e na mesma região da cidade. Então, eles se conheciam, eles se conversavam, eles eram jovens juntos, mas não há grau de parentesco. A gente era amigo, família amiga, né? E o que se falava de Cassiano Ricardo naquela época? Olha, não falava muita coisa, né? Ele era um jovem que gostava de escrever. Ele era um jovem poeta, mas ele não tinha a notoriedade que ele veio a ter mais tarde, entendeu? Para nós ele era um amigo, porque ele não tirava leite, não pegava na enxada, ele era um homem das letras, né? Então, claro que ele era diferente, mas que bom que nós tínhamos um amigo como Cassiano Ricardo, né? Que ótimo. Eloá, e dos seus irmãos, vocês são em quantos? 4. 4. E como que era a relação com eles? Ah, era muito gostoso, olha. A Regina e o Boinha, meus irmãos mais novos, a gente é bem pertinho da idade. A mamãe teve 3 filhos em 3 anos. Então a gente foi criado juntos, nós éramos trigêmeos. A gente fazia tudo junto. Aí a Joana veio mais tarde. Então quando ela nasceu eu já tinha 7 anos, né? Aí eu meio que cuidava dela, não brincava mais com ela, né? Com a idade muito... Brincava diferente. de boneca, ela era sua boneca de verdade. Era uma coisa assim. Mas Regina, Boinha e eu, a gente fazia tudo juntos. Nós estávamos juntos permanentemente. A gente brincava, a gente nadava, a gente corria atrás de bezerro, a gente fazia tudo que uma criança que mora na zona rural faz. Os vizinhos, você lembra de algum vizinho? Muitos. Você tem contato com algum ainda? Tenho muitos vizinhos que a gente nunca se separou. Eu morei na rua Chicabiana, no bairro de Santana, e muitas pessoas que moravam lá na época que eu era pequenininha ainda moram lá. E eu tenho contato com eles, com muitos deles, sabe? Então é uma delícia. É um bairro
que ainda hoje ele mantém algumas características que tinha nos anos 50, 60, aquela camaradagem entre os vizinhos. De fato, vamos buscar uma xícara de açúcar na vizinha, ou um ovo, porque eu quero bater um bolo e eu vi que não tem ovo, sabe? Então, uma vizinhança assim gostosa, que a gente tem contato até hoje. Tem uma outra informação também, que seu pai era caçador, que tinha churrasco de carnes exóticas na casa de vocês, é verdade isso? Isso é verdade. Você sabe que nos anos 50, 60, ninguém falava ainda em extinção de nenhum tipo de animal. E meu pai morava na roça e a gente tinha naquela época, para quem não sabe, uma capivara, ela é capaz de comer um milharal inteiro em uma noite. Você vai dormir, o seu milharal está lá, quando você acorda não tem mais nenhum milho, a capivara comeu toda. Então meu pai muitas vezes ele era chamado por algum amigo do meu avô, olha, por favor, mande o boia lá em casa caçar uma capivara, porque ela comeu todo o milho da família, o milho que é para alimentar porco, o milho para alimentar galinha, o milho para alimentar pessoas. Então meu pai ia, matava a capivara e ela era totalmente aproveitada pela família e pelos amigos. Além de comer carne da capivara, o óleo da capivara que tem embaixo do couro dela, ele naquela época acreditava-se que era assim, não sei se tem fundamento científico, mas quando a pessoa tinha bronquite, passava o óleo aqui, ele era um remédio para várias coisas. Então meu pai fazia, minha mãe que fazia esse óleo da capivara e servia de remédio para muitas pessoas. Óbvio que depois ela tornou-se um animal em vias de extinção, então é claro que isto acabou. Mas ela foi muito tempo para alimentar a família e para ajudar pessoas doentes. E se não for de verdade, se não tivesse sido de verdade, pelo menos o efeito placebo estava servindo, Sim, né? As pessoas pediam muito para o meu pai, para minha mãe, ficavam na fila muitas vezes esperando um vidrinho de óleo de capivara. Você comentou que, antes da gente começar a entrevista, que seu pai já chegou a ir caçar com água pelo pescoço. Sim, no banhado. No banhado? No banhado. Então é verdade a história do banhado que encheu de água? Sim, isso era clássico. Bastava que desse uma chuva maior nos meses de novembro a fevereiro, a água do banhado subia. Hoje, onde é a concha do banhado, na cidade, no Jardim Esplanada, ali ficava com água de pelo menos 1 metro. Então meu pai muitas vezes foi lá caçar, muitas vezes. A partir de 1970, quando foi feita a barragem aqui do Rio Jaguari, aí não tem mais enchente. Mas até então tinha enchente todo ano, era normal isso. Vou dar uma rápida parada agora, mas daqui a pouquinho a gente volta falando. Eloá, vou querer saber de como você chegou a ser a primeira jornalista joseense. Mas daqui a pouquinho, não sai daí. Eloá, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho da sua infância, do seu pai, e eu falei que você foi a primeira joseense a ter o diploma de jornalista. Sim. Então, eu que sou jornalista, assim como tantas outras mulheres são jornalistas, você acaba sendo um exemplo pra gente. Mas antes de chegar nisso, qual foi o caminho que você trilhou? Quais são as escolas que você estudou aqui em São José? O que você fez até chegar na faculdade? Olha, eu estudei em muitas escolas. Às vezes a gente precisava mudar de casa, porque a minha irmã mais nova precisava de sossego, então a gente às vezes mudava para lugares mais sossegados. Mas eu comecei estudando no Instituto São José, muito menina ainda. Depois eu estudei no Olímpio Catão e eu fiz a escola de Santana também, o ginásio lá em Santana, e depois vim fazer o colegial no João Cursino. E depois eu fui para a faculdade, para a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu terminei a faculdade de jornalismo. Quando você estudou no João Cursino, ele já era no José Longo ou era na Rua 15 ainda? Foi a primeira turma de José Longo. A primeira turma da José Longo? E eu jogava voleibol lá, eu era do time do João Cursino, o nosso time era o campeão
do interior de São Paulo, de estudantes do colegial, que chamava colegial naquele tempo, hoje é o 2º grau, né? Você sempre jogou vôlei? Sempre, eu joguei voleibol durante 40 anos. Só vôlei, foi o esporte que você escolheu? Não, eu saltei, eu corri, eu arremessei, fui atleta do CTA também. Sempre gostei de esporte, sempre, até hoje eu gosto. Hoje eu não pratico nada, mas eu assisto, eu compareço, eu vou ver jogo de vôlei na Arena Farmaconde, eu vou no Itaquerão ver o Corinthians jogar. Então eu gosto, acompanho pela televisão, levo meu neto mais velho, que vai fazer 15 anos, ele joga voleibol, eu ensino os fundamentos para ele, eu vou com ele, sabe? Eu compro bola e estou incentivando. Com essa sua vida agitada na sua infância, você deu muito trabalho para seu pai e para sua mãe? Nenhum, não mesmo. Filha de ouro? Eu sim, eu sempre fui super boazinha, eu sou a mais velha, eu sempre fui muito responsável, sabe? Eu não me lembro de ter feito nenhuma arte assim, terrível, alguma coisa, não. Eu sempre fui muito boazinha mesmo. E o que você se lembra da sua infância que realmente mexe com você? Toda vez que você lembra, você fala assim, que bom que eu vivi isso. Olha, que bom que eu vivi uma porção de coisa com a minha família, com os meus pais e com os meus irmãos. Meus pais eram muito amorosos, eles amavam os filhos, todos os 4 da mesma forma. A gente teve muito amor, a gente teve muito cuidado. E meu pai levava a gente para passear. Ele levava a gente para Ilhabela, ele levava a gente para Caraguá, para Ubatuba, para São Sebastião. E usava boia de caminhão, daquele negócio claro, do caminhão? Tem foto da gente na boia de caminhão. A gente ia muito também para São Lourenço, aqui no sul de Minas. Íamos de trem, que o trem passava aqui na Engenheiro Sebastião Gualberto, nós íamos de trem para sul de Minas. Então, todas as lembranças minhas da infância tem a minha família. Tem comida gostosa, tem gente afetuosa, tem meus avós, tem meus tios, tem meus primos, tem meus pais, tem mesa farta. E tem muito amor e muito carinho. Sua mãe cozinhava bem? Muito bem. E você aprendeu alguma coisa? Muito pouco. A Regina, minha irmã, que sabe fazer quase tudo que a mamãe fazia. Então você acaba indo filar a boia na Regina, Opa, pra lembrar da sua mãe. Regina faz paçoca, Regina torra café, Regina faz um franguinho gostoso, ela faz doce de goiaba, ela faz pamonha. Tudo que a mamãe fazia, a Regina faz. Sabe o que eu lembrei agora? Você falou de pamonha, de paçoca, eu lembrei de quermesse. Sim. Porque eu fico imaginando em São José, eu sou de 80, né? Então eu peguei pouca quermesse ali no Largo São Benedito, no Asilo Santo Antônio, mas foram poucas. Eu imagino que você deve ter vivido de quermesse. Nas nossas casas, nas fazendas, nos sítios do vô, dos irmãos do vô, dos sobrinhos do vô, entendeu? Então, era em casa, aquela mulherada sentada assim, na mesa fazendo bolinho. Uma enrolava o bolinho, a outra fritava, sabe? Sempre tinha muita gente, muitas mulheres em torno da mesa, muitas mulheres para fazer pamonha, muitas mulheres para fazer uma goiabada. Sempre as tias, as parentes, as nossas funcionárias domésticas, todo mundo junto ali para fazer as comidas. E a quermesse era assim, era em casa. Mamãe fazia quentão, não tinha vinho quente não, tinha quentão, né? Mas tinha bolinho caipira, tinha arroz doce, tinha canjica, tinha aquela canjiquinha salgada, né, com suã de porco na lata. A carne guardada na lata de gordura. Você levou todas essas memórias para a faculdade. Você foi a primeira da sua família a entrar na faculdade ou não? Já teve outra? Sim. Você foi a primeira, Sim. então você abriu? Sim, abri caminho, sim. Sempre abri caminho para muitas coisas, né? Eu sou a primeira pessoa que nasceu em São José dos Campos a ter um diploma do curso superior de jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes. É muito chique. Muitas coisas eu fiz primeiro. E que você só soube depois, né? Você fez porque você sim, quis fazer. Eu fiz, sim, porque eu queria. Por que alguém que tem 18 anos quer ser jornalista? Porque a gente acredita que a gente possa, de fato, contribuir para que o mundo seja melhor.
Depois que você entrou na faculdade, como que foi a questão do casamento? Como você conheceu o pai dos seus filhos? Como você construiu família? Foi depois da faculdade, depois de formada? Como foi? Não, foi durante a faculdade. A gente se casava bem cedo naquela época. Esperei terminar a faculdade e me casei imediatamente depois. Mas a gente se conheceu trabalhando na Embraer, né? Ele trabalhava lá, daí eu cheguei, ou vice-versa. E a gente se conheceu lá, se casou, e eu me casei com 23 anos. Terminei a faculdade num ano, daí no outro ano já me casei. Em nenhum momento ele falou para você assim, não, você não vai fazer mais faculdade, agora que você está comigo? Não. Ele era incentivador, sempre me apoiou em tudo. Eu trabalhei depois de casada também, entendeu? Então, nesse ponto... Aí você se casou e teve seus filhos? Sim, tenho 3 filhos. Tem Daniela, que nasceu em outubro de 1978. Aí tem o Vitor, que nasceu em outubro de 81. E Poliana, que nasceu em dezembro de 88. Daniela é médica veterinária, voltou para a Universidade de São Paulo, está fazendo mestrado. Vitor é engenheiro, está na Europa há mais de 20 anos, trabalha com inteligência artificial lá. E Poliana é engenheira também, mora em São Paulo e ela dirige uma escola de audiovisual. Quero que você fale um pouquinho como que foi essa experiência de criar os filhos e eles terem essas formações e você ter sido tão boa mãe, né? Olha, na verdade é assim, eu sou uma pessoa que nunca na minha vida eu tive vontade de ter um bichinho, nunca. Mas desde criança eu queria ter filho. Então, ter filho para mim é a coisa mais natural e maravilhosa do mundo. E eu fui casada com o pai deles durante 11 anos. Quando nós nos separamos, a Daniela mais velha tinha 9, não é? Então eu fiquei depois com as crianças, porque ele foi inclusive morar em outro país, né? E eu fiquei sozinha mesmo com as crianças. Mas isso nunca foi pesado para mim não, Vanessa. Nunca mesmo. Mesmo eu trabalhando tanto do jeito que eu trabalhava, meus filhos sempre foram a minha prioridade, como são até hoje. E agora tem netos também, né? Quantos netos? Eu tenho 4 netos. A mais velha tem o Luiz e a Iris, e Vitor tem o Benjamin e Beatriz. Que em breve você vai visitá-los, né? Se Deus quiser, vou sempre. Sempre vou. E, Eloá, voltando na questão da faculdade, daí você fez a faculdade, Sim. Terminou, Sim. E como que começou seu ingresso profissional? Porque a gente sabe da dificuldade da mulher atualmente já entrar no mercado de trabalho. Eu imagino quando você fez a faculdade e começou a trabalhar, como que você se viu nesse mundo? O que eu vou fazer para que... Vou para a TV, vou para o rádio, vou para o corporativo? O que você resolveu? Olha, você sabe, a minha primeira experiência como jornalista foi na Rádio América, em São Paulo. Comecei na rádio, mas eu sempre gostei muito de escrever. E depois foi natural ir para o jornal Vale Paraibano e escrever. E fiquei sempre escrevendo. Mas eu não fiquei no jornalismo o tempo todo. A vida acabou me levando para outros lugares, porque eu tenho outras habilidades, além de ser jornalista. Então eu acabei fazendo outras coisas, aprendendo outras coisas na área da comunicação. Depois também eu estudei turismo, depois eu fiz MBA em gestão de municípios, depois eu fiz um outro MBA em gestão de pessoas, né, em desenvolvimento do potencial humano. E finalmente eu fui para o Senac, onde eu dei aula durante 10 anos. Me aposentei esses dias. Estou começando a desfrutar de uma aposentadoria. Para falar a verdade, nem sei se vai durar muito essa aposentadoria. Que na verdade, como você falou, você vai começar um novo ciclo, mas antes você encerrou um ciclo. Sim. E você está em paz com esse encerramento, né? Sim, a vida toda, gente, é feita de ciclos. Tudo nesta vida é cíclico. Nada vai ser para sempre. E a gente precisa focar não no ciclo que acabou, mas no que vai começar. E com essa fala da Eloá, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto para ela falar mais sobre esse ciclo, o que ela vai fazer depois, a partir de agora, que ela oficialmente está aposentada.
De volta com entrevistas, hoje com ela, a Eloá Maria, que nos recebe. Eloá, no final do segundo bloco a gente estava falando sobre encerramento de ciclos, começar um novo ciclo. Para você encerrar e recomeçar nunca foi problema, né? Nenhum. Aliás, meu nome é Recomeçar. No Jornal Vale, você tem amigos lá ainda? Como que era? Nossa, gente que nunca me separei, sabe? Foi um lugar incrível também, eu adorei trabalhar lá. Eu fui muito feliz trabalhando no Jornal Vale Paraibano. Saiu do jornal, depois... Como você chegou a ser assessora de imprensa? Porque quando eu te conheci, você trabalhava na Johnson. Essa transição de mudar de lado do balcão, de ser quem dá notícia e de quem produz notícia, foi uma coisa bem natural na minha vida. Aconteceu quando eu saí do jornal e fui para a Câmara de Vereadores para chefiar o cerimonial lá. Acabava fazendo assessoria de imprensa para quem fosse o presidente da Câmara naquele momento. Então foi uma coisa bem natural. Eu fiz muitos amigos, eu aprendi muito trabalhando na Câmara de Vereadores, não apenas com os meus colegas, mas com o José Carlos de Oliveira, que na época era o diretor da Secretaria-Geral. Aprendi muito com eles. Então, todo lugar onde eu vou, eu aprendo e faço amigos. Você se aposentou, mas antes de você se aposentar, você ficou no Senac, você deu aula, inclusive recentemente você esteve na Câmara, vocês fizeram um projeto lá pelo Senac. Isso. Como que foi essa última experiência profissional antes da aposentadoria? Depois de ter passado pela assessoria de imprensa da Petrobras, pela assessoria de imprensa da Johnson & Johnson, eu fui só me dedicar a ensinar. Então, foi muito gostoso. Eu fui contratada pelo Senac pela área de turismo, que eu tenho formação também. Então, ensinar a fazer eventos, que eventos está dentro do guarda-chuva do turismo, né? Mas depois eles descobriram que eu sabia fazer mais algumas coisinhas, além dos eventos. E eu acabei dando aula de uma porção de coisas, né? E uma experiência incrível para mim foi ter dado aula na Fundação Casa, para meninos em conflito com a lei. Uma experiência muito rica. Inclusive, meu último MBA eu fiz em cima dessa experiência. O que você vai deixar para trás de ciclo? Fechei o ciclo, eu vou deixar e não quero mais. E o que eu vou levar para esse novo ciclo? O que eu vou deixar para trás é não bater mais o ponto. Porque durante muitos anos da minha vida eu bati o ponto. A gente tem que marcar, olha, cheguei, ok, vou trabalhar, agora estou indo embora. Então eu não vou mais bater ponto, né? É uma coisa que com certeza eu vou sentir falta. A minha filha mais nova até brincou comigo, falou: mãe, eu vou encomendar um relógio de ponto para pular na sua cozinha. Você acorda, bate o ponto, aí você fica feliz. Mas brincadeiras à parte, é uma coisa que eu não vou mais ter horário de trabalho, né? Horário para começar, horário para terminar. É claro que eu não vou parar de produzir. Eu não posso imaginar a minha vida sem produção. Eu quero produzir alguma coisa. Mas a produção será bem diferente, né? Muito. Quais são os planos, Eloá? Os planos, assim, principalmente com a família, além de cuidar da roseira, quais são os planos com a família? Comentei também da questão do CEP, né? Sim. Que você não vai ter um CEP fixo, então você vai se dividir. Eu não vou ter CEP porque eu tenho um filho em cada lugar. Né? Então eu quero ficar um pouquinho com cada um, eu quero ficar mais perto dos meus netos, dos meus filhos, e eu não vou ter CEP mesmo. É claro que eu tenho uma casa minha, né? Onde estão os meus pertences, os meus álbuns de fotografias, os meus livros e até discos. Eu tenho o disco do ano, aquele do Milton Nascimento, eu tenho. E é claro que eu vou guardar isso, mas eu quero andar, eu quero viajar, eu quero ver outros lugares, eu quero ver outras coisas. Eloá, a gente falou do seu primeiro, de você ser a primeira joséense jornalista, mas você carrega vários primeiros títulos, né? Você foi a primeira mulher a ter uma empresa de comunicação aqui em São José? Sim. A minha empresa de comunicação, ela tem 33 anos.
Só tinha um homem antes de mim que tinha uma empresa de comunicação corporativa. E eu sou a primeira mulher a ter uma empresa de comunicação corporativa, ainda em atividade, em São José dos Campos. Sofreu algum preconceito? Não. Eu não sei se eu sofri ou se eu não prestei atenção, sabe? Porque, olha, sinceramente, eu sempre fui tão focada naquilo que eu queria, eu não prestava atenção no periférico. Não, eu mirava naquilo que eu queria e eu ia lá. Se tinha alguém com algum preconceito, não sei, não percebi. Você fez a sua parte. Ah, sim. Já trabalhei com gente muito maravilhosa na minha vida. A maioria das pessoas sempre gostosas de trabalhar, gente que entende o que é comunicação e que, se não entende, quer aprender, né? Porque a gente pode ensinar como é que funciona a comunicação, né? E quanto essa pessoa pode ter de lucro, não apenas de lucro financeiro, mas na sua imagem, na sua marca, se ela tiver uma comunicação bem trabalhada por um profissional que conheça o assunto. E você falou no primeiro bloco que você não deu trabalho para sua mãe e para o seu pai, que você foi uma boa filha. É verdade. Mas você começou a dar trabalho para os seus filhos, né? Porque recentemente você machucou o pé. O que você foi fazer? Que arte você foi aprontar, Eloá? Então, menina, você sabe, a minha filha mais nova até, ela fala isso com muito orgulho. Ela fala, ô mãe, olha você, hein? As mães das minhas amigas torce o pezinho caindo na cozinha ou quando vai lavar o banheiro. A minha mãe torceu o pé fazendo uma trilha de motocicleta. Eloá, qual a sua idade? 69 anos. 69 anos, essa mulher inteiraça, linda, fazendo trilha de motocicleta. Verdade que você foi a primeira mulher a tirar habilitação de moto também? Sim, em 1971, em abril de 71, eu já tinha carteira nacional de habilitação categoria A para motocicletas. Você vai parar de andar agora que você machucou, né? Ah, não sei não. E tem alguma coisa que você se preparou para falar e eu não te perguntei? Ah, você perguntou tudo. Você é muito perspicaz, muito sensível. Você falou tudo, mas talvez você não tenha me perguntado qual foi a coisa mais importante dessa minha vida que está se encerrando agora, de trabalhar e de bater ponto. Então eu te pergunto agora, qual foi a coisa mais importante da sua vida de trabalhar, de bater ponto? Foi ter aprendido muito e de ter conhecido pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida. Nosso tempo passou tão rapidinho, Eloá. Eu quero agradecer muito por ter me recebido aqui. Imagina, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, por essa chance gostosa de poder falar com os moradores da minha querida cidade natal, São José dos Campos, que eu tanto amo. Muito sucesso nesse seu novo ciclo. Que você seja ainda mais feliz. Muito obrigada.